Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Único, o podcast do Matos Filho. Eu sou Tomás Neiva, sou sócio das práticas de M&A e Venture Capital aqui do escritório. E hoje a gente vai falar sobre inovação no agronegócio. E para esse bate-papo eu tenho aqui comigo dois outros sócios do escritório, Camila Martes, sócia também de M&A e Venture Capital, e Rodrigo Arthur Carvalho, sócio de agronegócio. E a gente também tem um convidado externo muito especial, que é o Kieran Gardler. O Kieran é diretor do The Yield Lab, um fundo focado em startups do agronegócio. Ele vai explicar um pouquinho mais o perfil do fundo daqui a pouco. Muito obrigado por estarem aqui. Obrigado, Kieran, especialmente a você por ter aceito aqui o convite de participar dessa conversa conosco. Bom, como eu falei, o assunto aqui é inovação no agronegócio, mas antes da gente entrar especificamente no tema, vamos falar um pouco de uma maneira mais ampla do agronegócio no Brasil, né? Assim, os dados apontam, e aí eu vou começar com você, Rodrigo, os dados apontam que um dos principais setores da economia brasileira representou praticamente um quarto do PIB brasileiro de 2022. Então, como é que você vê esse setor no Brasil atualmente? Também, se puder contar um pouco como é que o escritório tem se posicionado e organizado para atender as demandas dessa indústria. O que a gente vê hoje em dia é um mercado bastante desenvolvido. Como você disse, representa uma parcela significativa do PIB nacional. O Brasil hoje é o maior produtor de soja do mundo. Nós somos líderes na produção de café, maior exportador de proteína, frango e carne. Player relevante na área de açúcar, biocombustível. Então, o que você vê, o Brasil o agro emprega 27% da população ocupada no Brasil hoje. Então, qual é a conclusão aqui? O impacto do agronegócio no Brasil é inegável. E o que você vê com isso, na esteira desse desenvolvimento do mercado de agro no Brasil, é que você começa a ver um incremento dos investimentos no Brasil, sejam investimentos nacionais ou investimentos estrangeiros. Então, recentemente, você começa a ver um aumento significativo de investimentos feitos, por exemplo, por países do Oriente Médio e da China. Um pouco aquela ideia que vem na esteira da segurança alimentar que é almejada por esses países. Você vê hoje firmas tradicionais de private equity, que até pouco tempo atrás olhavam muito pouco por esse setor, construindo teses e plataformas próprias para desenvolvimento no setor. Você vê inúmeros fundos que hoje são focados exclusivamente no investimento de agro. Então, eu acho que o cenário no Brasil não poderia ser melhor. Acho que, de fato, a gente está cumprindo com a nossa vocação de ser o celeiro do mundo. E o que esse mercado mais envolvido significa hoje em termos de demanda jurídica? Você tem um cliente que é cada vez mais sofisticado, é um cliente que hoje acessa o mercado de capitais, ele é um cliente que faz transações de M&A complexas, ele toma empréstimos em modalidades bastante sofisticadas. Então, ele é um cliente que demanda um atendimento que já é hoje sofisticado, mas com uma particularidade, que é um atendimento que precisa estar olhado para as especificidades da indústria. E é isso que a gente construiu aqui no escritório nos últimos anos. Nós montamos um time de agronegócio que hoje é composto por 9 sócios. E são sócios, cada um de nós traz uma expertise específica que vai atender às diversas demandas clássicas de um cliente do direito, área ambiental, área tributária, área trabalhista, financiamento, M&A. Então, cada um vem com essa expertise complementar, mas cada um desse grupo de agro que a gente montou aqui entende o impacto específico dentro do setor de agro. Então, é o que a gente chama aqui de montar um olhar de indústria dentro de uma estrutura full service que é a nossa. Não, muito bom. E agora, entrando mais em matéria aqui, Kieran, indo para você,
Acho que fica claro aí pelo que o Rodrigo colocou a importância do agro para o Brasil, mas os desafios da indústria são igualmente relevantes, né? E aí entra o papel da inovação, no sentido de dar mais eficiência e aumentar a produtividade do setor. Então, você que é um especialista na matéria, hoje as agtechs, né, como são chamadas as startups destinadas a essa indústria, tiveram um crescimento impressionante nos últimos anos. Os dados apontam que existem mais de 700 já na América Latina e o Brasil responde por mais de 70% desse número. Então, como é que você vê a inovação no agro? Como é que o Brasil se insere nessa tendência mundial? E aí, se você puder contar um pouco melhor para a gente também do The Yield Lab, o perfil do fundo, o que vocês têm feito, seria interessante. Bom, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Concordo um pouco com a visão do Rodrigo sobre esse mercado do agro, né? Ele é um pouco contracíclico, ele sempre vai bem, mesmo quando o mercado financeiro está ruim, né? Tem uma vantagem de câmbio para fazer exportação, mas também tem a questão de o agro, ele está dentro de vários espaços importantes, que nem a segurança alimentar, ou parte de bioenergia, e também o parte de climate tech, né? De esse preocupação com sustentabilidade e mudança climática. Então, a gente está muito bem dentro do agro total, mas dentro do agro e inovação e tecnologia dentro do agro estamos melhor ainda, porque a gente está focado exatamente nesses problemas e eficiência, sustentabilidade e ESG, todas essas questões que hoje em dia estão crescendo. E eu diria, dentro do espaço global, né, do AgTech, acho que o Brasil está numa posição bem privilegiada, né? A gente começou, alguns anos atrás, talvez, copiando o modelo de lá fora, de focar muito em questões agronômicas. A gente descobriu que esse não era a melhor estratégia, porque os problemas aqui no Brasil são bem diferentes do que Estados Unidos e Europa. E depois esse evoluiu fora do porteiro, para problemas que nem crédito, seguro, logística, marketplace, que, por acaso, são muito mais atraentes para venture que não é específico para o agro, né? Esses modelos de negócio. Então, a gente tinha um modelo bem mais escalável do que dentro do porteiro, que é muito agronômico e é difícil, né? Você está vendendo para o produtor. E a escalabilidade desse não é atraente para quem está investindo em venture que não é especialista no agro. Então, assusta um pouco esse capital. Então, a gente viu que no Brasil a gente tem muitos problemas para resolver, tem muito empreendedor, muita tecnologia e interesse dos investidores dentro e fora do porteiro ou do agro. Então, esse foi uma combinação que deu muito esperança para a gente. A segunda tendência que mudou bastante nos últimos 3, 4 anos foi o perfil do empreendedor no AgTech no Brasil. Eu diria em 2018, 2019, quando a gente começou aqui, o perfil era muito técnico, pessoas recém-formados, talvez até com doutorados, mas pouco conhecimento do mercado ou de modelos de negócios. Então, esse tipo de investimento para o venture é muito arriscado, porque a pessoa está muito focada na solução e não no problema. Ou, às vezes, ele acha que conhece o problema, mas muitas vezes realmente ele não conhece até ele começar a entrar no mercado e validar. E durante a pandemia a gente viu que muitas pessoas acabam saindo da vida cooperativa, né, com mais experiência de 10 ou mais anos de mercado. Eles tinham várias vantagens em relação a esse perfil empreendedor antes da pandemia. Primeiro, ele tinha recursos próprios para fazer o bootstrapping, né, validar aquele modelo antes de buscar capital com venture. Ele tinha contatos dentro do mercado, então ele podia escalar muito mais rápido, porque ele conhecia os players importantes dentro do mercado. E também ele conhecia muito por dentro o problema, porque ele já passou e sentiu na pele esse problema. Então, ele tinha muito mais condições de escalar rápido do que o empreendedor perfil antigo, né? Então, para a gente, como investidor, esse é muito importante. Ele mitigar esse risco, né, de você investir em alguém. E, normalmente, essa pessoa também ele tinha uma
vida mais estruturada, tinha família. Então, para ele começar uma coisa, para desistir, é muito mais difícil do que alguém recém-formado que vamos experimentar isso, se não dá certo, tanto faz. Então, acho que essa era a diferença. E falando um pouco sobre nosso modelo do YLab, né, a gente é um fundo de venture focado só em Ag e Food Tech. Começamos nos Estados Unidos 10 anos atrás. E nosso diferencial é que a gente criou logo de vez um modelo global. Então, a gente tem fundos regionais em cada região importante dentro do agro. Esse dá visibilidade e informação que eu acho que a parte mais valiosa de venture ou qualquer investimento é ter informação sobre o mercado. Então, a gente tem esse rede global, Estados Unidos, Europa, Ásia, aqui América Latina, e esse dá insights sobre tendências, inovações, coisas que dá certo, coisas que dá errado, e esse a gente aprende, né, também avaliar melhor os startups. E a segunda vantagem disso é que a gente acaba atraindo startups que são naturalmente ambiciosos e vê o mercado global, não só o mercado local. Então, eles veem na gente uma plataforma de fazer soft landings em várias regiões. Então, a gente acaba atraindo nessa seleção startups que são muito ambiciosos e estão olhando para fora também, não só o mercado local. E isso é importante para você ter esse crescimento rápido, né, escalabilidade. E dentro esse modelo também a gente tem foco regional, né, não só país, o Brasil é um mercado grande, mas a gente não tem um fundo só para o Brasil porque tem um risco de país, né, tem câmbio, tem geopolítica, tem tudo isso que a gente sempre cria um fundo regional para diversificar o risco dentro daquela região. E também a gente vê que os perfis de empreendedores em cada país, por exemplo, dentro da América Latina, no Chile eles são mais focados em biotecnologia, Brasil e Argentina tem um perfil mais parecido, focado em grãos e esse vertical dentro do agro, e México tem um foco maior em alimentos, né, no food tech, devido à proximidade aos Estados Unidos e o grande mercado lá dos Estados Unidos. Então, a gente acaba diversificando um pouco o portfólio, né, de cada região. E dentro da América Latina, a gente já investiu em 22 startups nos últimos 5 anos. Globalmente, acho que temos 85 startups no portfólio. Então, temos uma grande diversificação dentro do agro, dentro e fora do porteiro, mas verticais distintos. E então, esse acaba dando muito insights, informações, e a gente acaba também atraindo investidores com perfis bem diferentes, né? A gente começa com, primeiro fundo sempre é um fundo de aceleração, fundo pequeno, e através disso a gente faz mapeamento daquela região. Atraímos investidores pequenos, muitas vezes produtores, né, fazendeiros, ou famílias que têm empresas dentro do agro, de insumos, fertilizantes, semente. E através desse network a gente consegue não só investir no startup, mas ajuda ele a escalar. Então esse é muito importante. E quando a gente faz isso, depois o segundo passo é criar um fundo maior que consegue fazer follow-ons e cheques maiores em fases mais maduras. Mas se você tenta fazer isso primeiro, você acaba tendo um problema de não tem startups ainda prontas para receber um cheque grande. Então, a gente faz esse modelo, é uma fase, um crescimento natural que acompanha o mercado, não o contrário, que muitas vezes o VC ele faz o erro de saber achar, eu quero um fundo grande, 100 milhões de dólares. O cheque primeiro que o negócio. Ele pensa primeiro no cheque, no tamanho do fundo, porque ele pensa, eu quero taxa de administração, como que eu vou pagar as contas se tem um fundo pequeno? Mas a gente fez o contrário, a gente fez fundo pequeno, fizemos nosso mesmo um bootstrapping. Esse fundo pequeno é um loss leader, né? Você não ganha dinheiro com ele, mas ele te dá um insight sobre o mercado, gera uma base para depois vem com um fundo maior, para depois você faz investimentos maiores. Então, esse é o nosso modelo que eu acho que é único, né? Não só dentro do agro, mas fora do agro. Você não vê um outro modelo de VC
parecido em nenhum lugar. E ajuda a desenvolver o mercado também, preparando um portfólio. E no Brasil, em que fase vocês se encontram nessa? Assim, ainda estão na primeira fase do fundo? Não, a gente está na segunda fase. A gente começou em 2018 com o fundo de aceleração, foram 3 anos, e depois a gente montou esse fundo maior, que é um fundo de 50 milhões de dólares, e já começamos a investir no ano passado com esse novo fundo, fizemos já 10 investimentos. Então, estamos na segunda fase, que, pelo um pouquinho de sorte do timing do mercado, que agora que a gente está vendo mais startups nessa maturidade de série A, alguns indo para a série B. Legal, a gente vai falar um pouco de maturidade das agtechs no Brasil também um pouco mais à frente, mas fazendo a ponte agora com você, Cami, para falar um pouco de investimentos em agtech, né, pelos players de venture capital. A gente sabe que 20 e 21 foram anos de euforia no mercado de venture capital. Depois disso, 22 e 23 anos difíceis de ajuste. Mas se a gente olha especificamente para o setor de agro, os números só vêm crescendo. E os investimentos em agtech atingiram um recorde em 2022, na contramão um pouco do resto do mercado, né? Então, ver um pouco a sua visão e visão do escritório aí em relação a esse setor, mas agora olhando para o lado do venture capital e também como que o escritório tem se preparado e atuado nesse âmbito. É muito legal ouvir, né, a fala do Rodrigo quando você pensa a empresa que já está numa fase mais madura, as grandes potências do agro que a gente tem aqui no Brasil, e ao mesmo tempo, quando a gente ouve o Kiran falar, você pensa da importância da conexão desse universo com o produtor rural para, de fato, deslanchar o desenvolvimento de novas tecnologias, né? Aí, respondendo, fazendo paralelo disso com a tua pergunta, eu acho que o agro, as agtechs, elas acabaram vindo na contramão daquele boom que a gente viu nas startups no ciclo durante a pandemia. Elas não entraram nesse hype que a gente teve nesse momento da pandemia entre 2019 e 2020 em relação a empresas de software e outras. Por um lado, pode ter sido uma dificuldade naquela época, né, de não estar na atenção de algo que vinha sendo desenvolvido aí com apoio de Embrapa e outras pessoas no longo prazo. Por outro lado, isso traz uma grande vantagem para esse momento de resiliência que a gente vive hoje. Então, as agtechs, elas já se forçaram a passar por um momento de dificuldade de acesso a recursos, que hoje muitas das empresas que captaram muito não tinham aquele controle de caixa e um desenvolvimento focado, estruturado na época do boom, passaram naquele momento, estão se forçando a se adequar, né, nesse momento. Então, hoje, o que a gente está vivendo? A gente continua vivendo em relação, em 2023, a dificuldade que a gente viu em 2022 para as startups em acesso a caixa e investimentos, né? Muitos fundos que investiram nos anos passados estão focados, apesar de capitalizados, eles estão focados em ajudar as startups em que eles já investiram. Por outro lado, as agtechs competem com essas startups, mas numa posição de destaque, porque hoje o investidor, até na fala do Rodrigo, o investidor internacional, ele olha para o Brasil, mas ele olha para o agro. Então, a gente tem, não só pelo cenário econômico do Brasil, que se transformou, né, de 40 anos atrás, do importador de alimento para um exportador de alimentos, dos incentivos que tiveram na indústria nos últimos anos, e aí ela acaba se destacando, as agtechs acabam se destacando em relação a isso. E aí, falando um pouco do que a gente tem feito no escritório, assessorar mesmo as startups, seja na parte transacional, né, nas rodadas de investimento, independentemente do estágio de investimento em que ela está, como se for numa fase mais de aceleração ou de uma rodada um pouco mais avançada, como também na perspectiva regulatória, com essa visão de indústria, né, que o Rodrigo colocou. Então, às vezes, discussões de benefícios fiscais, discussões... Depende muito da indústria da agtech, né? Se a gente está falando um pouco se ela tem um volume de dados, a preocupação dela em relação a dados, ou proteção de tecnologia que está sendo desenvolvida, a parte regulatória, se a gente está falando de biotecnologia, né? De licenças e regulamentações aí que precisam ser observadas. Muito legal. E aí, só voltando um pouco sobre a questão do mercado, né? Se a gente olha o que aconteceu com o mercado de venture capital em 22 e 23, quem sofreu mais foi o late stage, o growth late stage. Quanto mais próximo do IPO, maior foi a restrição.
maior foi o ajuste, né? E quanto mais no early stage, mais o mundo meio que seguiu mais ou menos na mesma toada. E aí eu acho que as agtechs se beneficiaram disso, porque é um mercado ainda pouco maduro, como o Kieran disse, e a maioria das agtechs que estão buscando investimento estão no early stage. Então acho que eles se beneficiaram também pelo fato do estágio das agtechs hoje no mercado não serem tão maduros. Que o perfil do investidor no early stage também ele tem mais opções de captar dinheiro com investidores estratégicos que não foram impactados pela essa liquidez dentro do mercado financeiro. E você acaba também tendo mais valor, né, do que o late stage. Então, quem tinha dinheiro para investir em late stage, ele começou a olhar também para fases mais inicial. Então, acabou vindo mais dinheiro para esse early stage do que e o late stage. Realmente, eu acho que ele caiu nesse erro de hype, a parte de fazendas urbanas, proteínas alternativas, que parecia uma coisa, novidade. Mas se você olha o Unit Economics e a demanda realmente do consumidor para isso, não fazia sentido. Então, ele tinha muito dinheiro, captou muito dinheiro, mas depois, quando esse todo barulho baixou, vi que, bom, esse modelo de negócio não faz sentido. Então, aí acabou perdendo muito dinheiro, né? Tem uma questão que as agtechs estão um pouco maduras ainda no Brasil, mas isso acabou sendo uma vantagem nesse momento em que o dinheiro continuou fluindo. Em vários aspectos, o timing do Brasil foi perfeito, porque evitou todo esse hype, fumaço, e agora que está crescendo de uma forma bem mais seguro, né? Muito legal. E aí, Kira, falando um pouco de segmentos, né? Porque quando a gente fala de agtech, a gente pode estar falando de um monte de coisa. Sim. Desde uma tecnologia para otimizar a produção agrícola, pode ser uma biotech, como você disse, um mundo completamente diferente. Pode ser uma agfintech, ou seja, uma fintech destinada ao mundo agro, que você falou, o problema específico do Brasil, né? O problema de crédito, com taxa de juros que o Brasil tem, crédito para o produtor rural é um problema muito brasileiro, muito tipicamente daqui. Então, muitas agfintechs surgiram nessa esteira também. Então, você que está todos os dias olhando para oportunidades, né? Quais são as principais tendências? O nosso trabalho, como eu disse, é mapear a região primeiramente, e não para identificar só os startups que tem, mas também identificar os problemas dos produtores naquela região, porque você vê na Europa, nos Estados Unidos, o problema lá é que eles não têm como expandir. Então eles têm que focar dentro do porteiro realmente para produzir mais com menos, né, para ser mais eficiente. E os produtores lá, eles são mais velho em geral, então a adoção a vontade de mudar de hábitos é muito mais difícil. Aqui no Brasil, a gente vê que o grande problema para a maioria dos produtores, hoje tem acho 5 milhões de produtores no Brasil, 70% a 80% são pequenos ou médios, né? E o grande problema para eles é acesso ao capital, então financiamento. Ajuda em geral, mas um dos grandes que tem muitos problemas no agro, mas a gente sempre tem que escolher o mais crítico. E acesso ao crédito é crítico porque ele tem um timing certo, né? Se você perder a janela de plantio porque você não comprou os insumos, porque não foi liberado, né, o plano safra no tempo certo, aí você tem um risco bem maior de produzir mal porque você plantou na época errada. Então, esse problema para a gente é crítico porque sem crédito você não planta, sem plantar você não produz. Então, esse para mim é o mais crítico. E, por sorte também, quem entra nesse parte de agfintech, né, de crédito, por natureza ele acaba tendo uma visibilidade dentro do porteiro que é muito valiosa, não só para oferecer crédito, mas uma porta de entrada para gerar em cima disso mais valor. Por exemplo, nosso primeiro investimento aqui foi numa agfintech, na Terra Magna, e eles, quando eles mapearem esses pequenos produtores usando imagens de satélite e acompanhando a safra em tempo real para gerenciar o risco de crédito, eles acabam sabendo também o que o produtor está financiando, o produtor, então ele sabe quais são os insumos que ele está comprando, quanto ele está produzindo. Então você sabe depois direcionar para os produtores que têm uma margem maior, vender para ele tecnologia que você sabe que ele consegue pagar para melhorar, e o produtor, por natureza, ele sempre quer reinvestir em melhorar a operação. Então, não adianta você tentar vender tecnologia para um produtor se você não sabe qual é a lucratividade dele, né, a margem dele. Então,
uma vez que você tem ligação com a bolsa do produtor, você tem muita visibilidade de como está indo a operação dele. Dados, E né? aí, dados, exatamente. No mercado em que antigamente você não tinha nem acesso à internet e celular. Você não né? sabe o que está Como acontecendo mapear no campo. isso, né? Então, É surreal. o banco, quando ele emprestava para um pequeno produtor, ele está emprestando no escuro, né? Era um caixa preto. E por isso ele cobrava uma margem, juros muito alto. Então, o produtor nunca sai desse ciclo, né? Porque ele está pagando muito caro para aquela capital, acaba produzindo bem, mas mesmo assim ele não ganha dinheiro para reinvestir, então fica aí naquela situação. Então, a gente vê com os agrifintechs usando formas remotas de capturar aquela informação sem ter que ir lá no campo para fiscalizar, você gera uma eficiência de dados. E aí, com esses dados, você gera outras eficiências dentro da cadeia. Então, formas de vender, talvez, insumos direto para o produtor, comprar a produção e fazer seguro. Então, tudo isso é ligado, mas tudo começa com a parte de crédito. E falando em tendências, tecnologia, a gente acaba evitando olhar para a tecnologia. A gente evita ver blockchain, inteligência artificial. Por quê? Porque às vezes é hype. E você está olhando só a tecnologia, você não está olhando o problema do produtor naquela região. Então a gente sempre vê, o que é o problema para esse pequeno produtor? É falta de visibilidade, falta de dados. Tudo que gera dados é valioso, sim, porque em cima desses dados você gera valor. Então a gente sempre olha para o startup, ele tem uma forma fácil de captar dados, de uma forma remota, ou está incentivando o produtor de alguma forma, dando crédito aí, recebendo os dados, dando alguma fidelidade, cashback para o produtor, pegando dados, dando crédito de carbono, de água. Então, se ele está dando alguma coisa para o produtor para captar aquela informação, visibilidade, esse escala muito mais rápido do que o contrário, onde você tenta vender uma solução para o produtor sem saber se ele tem ou não condições de investir naquela hora. Então, eu acho que essa é a diferença, né? Você perde muito tempo indo atrás do produtor tentando vender uma coisa que ele não está pronto ou não tem capital. Isso é legal no que vocês fazem, né? Porque apesar das diferenças de solo e clima dos diferentes países e regiões onde vocês investem, você consegue trazer aí eu vou voltar para a tecnologia e o conhecimento, as oportunidades que você vê ao redor do mundo para as investidas no Brasil, né? É tudo informação. A vantagem de qualquer investidor, produtor, é sempre quem tem mais informações sempre tem uma vantagem. E mesma coisa para o startup. Se você tem mais informação que o concorrente, mais dados, mais visibilidade, um banco de dados maior, esse é onde tem o valor. Muito bom. Vou voltar aqui para o Rodrigo. Rodrigo, a gente está falando muito de inovação na agroindústria, mas sei que você trabalha também em muitas transações, M&As, por exemplo, na agroindústria tradicional mesmo, aquela que ainda não foi impactada tanto por toda essa tendência de inovação que o Kiran comentou. Então, eu acho que você está numa posição privilegiada para nos dizer assim, quais são os setores, as atividades da agroindústria que você acha que podem ser mais impactados e mais demandam inovação para melhorar a produtividade, melhorar a eficiência. Eu acho que é interessante o que o Kiran e a Camila falaram, porque acho que eu compartilho exatamente dessa visão. O que a gente vê nas feiras, nos fóruns de discussão, quando fala com os clientes, é que esse caminho da tecnologia não tem volta. E aí talvez ouvindo o Kiran, eu até colocaria uma palavra a mais, o caminho de informação e tecnologia, talvez a informação por meio da tecnologia, você saber como que você monitora a saúde do seu rebanho, você saber em qual área da sua propriedade rural um nutriente é mais ou menos desejado, quer dizer, tudo isso está linkado com uma cadeia de insumo, de produtos. Quer dizer, um pouco do que o Kiran falou, dependendo da região, um nutriente é mais ou menos necessário para um determinado plantio de uma cultura. Quer dizer, a venda, quem é o produtor e o vendedor do insumo, ao ter essa informação,
consegue chegar no produtor rural com um produto muito mais alinhado, com maior chance de converter isso em uma venda e o produtor rural vai se beneficiar com isso. Eu acho que ainda nesse aspecto a gente ainda escuta, e aí depois eu queria ouvir um pouco vocês, que a conectividade ainda é um problema no Brasil. Eu espero que isso seja superado nos próximos anos, mas a gente ainda escuta falar de áreas, seja de pequeno, médio produtor, mas às vezes inclusive de grandes produtores que são desconectadas da internet. Eu acho que isso obviamente está segurando um pouco o desenvolvimento, então eu tenho esperanças aqui de que a questão da conectividade vai melhorar muito. E uma coisa que o Kiran falou, que para mim tem tudo a ver com tecnologia e informação, é a busca da eficiência. Talvez no Brasil nós não estamos ainda, vai demorar para a gente estar numa situação onde a gente vai concluir que não há mais áreas, que a gente não tem ainda margem para expandir a área para criação de rebanho e a área para plantio, que é o caso da Europa, talvez é o caso do Japão, acho que muitos países vivem. Eu acho que a gente não tem essa questão ainda no Brasil, mas isso não significa dizer de que se a gente quiser ter um crescimento exponencial, não adianta a gente pensar em trabalhar só em aumento de área. Isso vai bater um teto, não vai ser por aí o nosso crescimento. Precisa passar numa melhor eficiência do uso da terra. E eu acho que isso tem tudo a ver com tecnologia, com biotecnologia, sementes mais resistentes. A semente de milho é diferente do Mato Grosso do que ela em outra parte do Brasil. É um país continental, então você tem que começar a ter estudos específicos de qual semente você deve ter para cada região do Brasil. Então, na minha visão, isso é um caminho sem volta, e as agritechs vão... Eu aposto bastante, e é o que eu escuto do setor, dos produtores, uma aposta muito grande nas agritechs no Brasil. E só para acrescentar um ponto aí, eu falei antes que eu não ligo para a tecnologia, mas acho que tem uma seção sim, inteligência artificial. Por quê? Porque a gente valoriza muito a informação e dados, mas a grande dificuldade do produtor pequeno é usar essas informações e dados para deixar a operação mais eficiente. E a gente está vendo que a tendência não só... Bom, talvez fora do agro primeiro é a ideia de ter uma assistente digital. E esse é o ferramenta perfeito para o produtor. Pega todas essas informações que hoje existem dentro da fazenda e transformar isso em uma forma eficiente de tomar decisões. Porque o produtor hoje ele toma muita decisão baseada em sentimento, não em dados. Então, esse acaba gerando muita ineficiência dentro da própria operação dele. E com a ferramenta que hoje existe, né, que é essa ideia de inteligência artificial, pega todos os dados e usar de uma forma de orientar ele, que devo plantar, que eu devo aplicar aqui por esse problema. Então, todas as decisões, usando as informações que existem, para deixar as decisões ser mais eficientes, a gente sai daquela ideia de agricultura de precisão para agricultura de decisão. E esse vai fazer uma grande mudança para 80% dos produtores que são pequenos, médios, eles não têm acesso ao agrônomo, eles não têm assistência, a não ser algum vendedor que tem interesses próprios, né, de vender um produto em cima de outro. Então, acho que esse vai ser uma grande mudança, não só dentro do porteiro, mas fora também, porque uma vez que a assistente digital está ajudando o produtor a tomar decisões, esse é tudo digital. E fora do porteiro você vai saber, aquele produtor ele precisa tanto de financiamento, ele vai plantar tanto isso. Então, quase em tempo real você vai saber exatamente o que cada produtor está fazendo. E conectividade, eu acho que essa é uma consequência de falta de valor dentro da fazenda. A hora que você tem muitos dados dentro da fazenda, alguém vai conectar isso porque vai ter uma motiva, né, de oferecer alguma assistente digital que vai gerar muita informação, muita mais informação que temos hoje, baseada em decisões. E esse vai ajudar a cadeia inteira a ser mais eficiente. Tudo passa por ter mais dados sobre o setor, um setor ainda desconectado no Brasil, né? Acho que o último dado, voltando ao seu ponto, que eu vi, é que mais de 70% das
do setor rural do Brasil ainda está desconectado. Então, assim, na medida que, assim, isso é um problema, obviamente, mas é também uma oportunidade, na medida que a gente conecte... E essa oportunidade vai gerar esse... Exatamente. Motiva para colocar conectividade aí, porque vai ter algum ganho para alguém entrando e conectando essas fazendas. Muito bom. Acho que a gente está chegando já aqui no nosso final, mas uma última pergunta para você, Cami. Falando um pouco de Venture Capital em geral, não necessariamente ligado às agtechs, a gente falou antes, né? Estamos num momento ainda difícil de recuperação do mercado, mas tem uma tendência de queda de juros no Brasil que abre espaço para a volta de uma atividade mais robusta aí no Venture Capital do que foi 22 e 23. Qual a sua visão? O que a gente pode imaginar para 24 no mercado de Venture Capital? Acho que em 24 a gente vai continuar vendo uma consolidação de startups. Aquelas que não conseguiram, né, fazer novas captações, novas rodadas, estão sofrendo nesse momento de seca, vamos dizer assim. E as alternativas têm sido, em muitos dos casos, se juntar e fundir com outras empresas e desenvolver novos produtos, enfim, repensar os seus modelos de negócio e as parcerias mesmo. Acho que esse movimento ele vai continuar acontecendo. E vai ter um reflexo que a gente já sentiu esse ano, que é um pouco de uma maior maturidade da indústria. Acho que o Venture Capital ele nasceu já há alguns anos no Brasil, mas ele vem ainda se desenvolvendo. Então, seja do lado dos próprios founders, será que é queimar a caixa a qualquer custo e crescer a qualquer custo? Como eu vou fazer isso? Os investidores, por outro lado, estão com maior escrutínio na hora de fazer uma diligência e avaliar as oportunidades de investimento, até para dar os reportes para os seus investidores, né? Óbvio, com contexto de venture capital, sabendo que é um investimento de risco, mas, de certa forma, dosando mais essa alocação de capital. Então, acho que esse amadurecimento do mercado ele vai continuar ainda em 2024, mas a gente vai ver também situações como a do Kiran, vou dizer, que é você ter os fundos cada vez mais setorizados, olhando mais para a indústria, entendendo mais da indústria, deixando de ser tão agnóstico em relação aos investimentos, investindo em todos os tipos de setores aí das startups. Eu gosto desse ponto que você falou, estamos mudando desse spray and pray, não sei se esse... Sim. Esse spray and pray morreu. Então, agnóstico, fundo que vai investir jogando dinheiro para lá, esperando... Não, acabou esse modelo. E agora é exatamente isso. Tem que ser especializado no mercado para entender as dificuldades do mercado. Sem isso, você está aumentando o seu risco muito mais. E aí a gente acaba vendo uma tendência também, a demanda pela tecnologia e o avanço dessas novas ferramentas, né, seja em dados ou no que for, ele é um caminho sem volta. E as grandes empresas, elas também continuam precisando inovar de uma forma rápida e ágil nessas ferramentas. Então, acho que cada vez mais a própria parceria entre as grandes empresas, as grandes indústrias do agro, com as startups, ela também começa a ter maior sinergia do que a gente via antes. Acho que hoje em dia o mercado ele reconhece essa dificuldade, ela abriu uma oportunidade tanto para o founder estar mais apto a sentar na mesa com uma grande corporação, entender que aquilo é uma oportunidade, né? Os investimentos CVC são uma oportunidade para eles, como as corporações também estão se organizaram, né, nos últimos anos, criando fundos de CVC e buscando esse tipo de parceria. Então, acho que isso vai ser uma tendência também aí, que a gente vai continuar vendo em 2024. Muito bom. Realmente a gente está convicto aqui no escritório que a gente tem que comparar o mercado de Venture Capital de agora, não com 2021, que esses foram os anos atípicos, mas com que a gente tinha ou não tinha há 10, 15 anos atrás. Então, é todo um ecossistema que se formou ao longo desse período e a gente acredita realmente que, voltando às condições também macroeconômicas, né, o juro tem que baixar para dar as condições para o Venture Capital voltar com força. A gente está muito convicto aí de que 24 vai ser um ano em que o Venture Capital vai voltar com força, mas de uma maneira muito mais estável do que a gente viu em 2021. No agro, ele vai crescer porque o perfil do investidor mudou, né? Ele não é um investidor financeiro, ele é um investidor estratégico, que nem a Camila falou, são os corporates, né, entrando. Então, esse tem um grande espaço para crescer o volume de investimentos vindo de CVCs
E, do outro lado, está entrando investidores de impacto. E esse também tem muita liquidez. Investidores estão buscando eficiência e impacto de verdade que dá para mensurar e monitorar. Então, a diferença para o agro é que a gente tem uma forma muito tangível, né, de mensurar, ou através de dados de novo, esse impacto, que é diferente do que é o modelo velho, né, de impacto, que era enviar alguém lá no campo, consultor, criar relatórios. Então, esse modelo também morreu agora com tecnologia remota. Você consegue mensurar impacto de uma forma muito mais fácil. E então esse tem muito dinheiro ainda nesse espaço. Então, motivado pelo financeiro, morreu. Motivado pela estratégica e smart money, aumentou. E o parte de impacto também aumentou. Então, para os agri-food techs, acho que tem muito dinheiro ainda. Tendência positiva, muito bom. Com isso a gente chega ao fim aqui desse episódio. Eu queria agradecer a presença de vocês, especialmente a você, Kieran, por ter vindo aqui dividir esse momento com a gente. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima oportunidade. Um abraço.